conosco aqui, Paola Moura, ela é arquiteta e urbanista. Doutor, seja bem-vinda ao Estação Saúde e suas considerações ao nosso público. Eu agradeço a oportunidade, o seu convite, o Comitê Master estar aqui presente, representando o escritório PMG Arquitetura, e para falar um pouquinho sobre arquitetura para estabelecimentos de saúde. É um prazer. Sem dúvida. E para nós que fazemos o Estação Saúde, a TV Master, o grupo Alex Filho e o grupo Estação Saúde, é um prazer tê-la conosco. Fique atento, você conhece alguém que está tentando fazer uma reforma? Eu digo tentando, porque muitas vezes você vai tentar fazer uma reforma sem o auxílio direto de um arquiteto. E aí, vou ser bem franco, o prejuízo é bem maior do que você imagina. É fundamental a presença de um profissional nessa hora da reforma ou mesmo de uma construção de uma clínica. Minha colega Paola Moura, arquiteta, em relação aos pontos, né? Quais são os pontos considerados pelo arquiteto junto ao cliente? E às vezes você tem um cliente em um determinado estabelecimento que quer fazer a reforma ou construir o consultório, e às vezes não é um cliente, são 2 ou 3. Então, quais são os pontos que você aborda, que o arquiteto aborda nesse contexto para reformar, para construir um consultório ou clínica? E outra coisa, às vezes a pessoa tem uma casa e quer transformar essa casa em um consultório. O que é que o arquiteto, nesse ponto, vai precisar para considerar toda essa montagem desse projeto? É sempre possível você ter uma casa, uma residência já construída e torná-la, né, reformá-la para criar o seu consultório nessa residência. Porém, são vários pontos que a gente precisa debater até chegar a esse resultado positivo. Por exemplo, a gente precisa ver o tamanho do terreno a ser escolhido, o tamanho da residência a ser escolhido, a estrutura da casa, qual a situação atual dela, né? Será que eu não vou perder muito mais em ter que reformar, quebrar muito mais paredes, construir muito mais para ele? A gente precisa conhecer realmente a casa, a situação atual da casa, para saber se é viável essa alteração, essa reforma para um consultório, seja lá qual área da saúde que você pretende, né? Ok. Inclusive, em relação a essa questão de você derrubar, né, ou reformar, você vai ver um espetáculo de clínica, inclusive, sobre a responsabilidada dela nessa questão do projeto, o que era antes e o que foi depois. Inclusive, essa clínica já está em plena atividade, que é uma clínica em Manaíra, bem no coração. Daqui a pouco nós vamos ver as primeiras imagens desta clínica funcionando já a todo vapor, inclusive uma dupla de cirurgião dentista.